Era uma vez, numa vila pacífica cercada por campos extensos e colinas silenciosas, morava um jovem rapaz chamado Pablo. A vila era simples, um lugar onde o tempo parecia correr mais devagar e as pessoas viviam presas à rotina. Mas Pablo sempre se destacou. Desde muito jovem, ele era conhecido por sua determinação e perseverança. Quando colocava algo na cabeça, não descansava até alcançar, nunca fugia do esforço, nunca desistia diante das dificuldades, e por isso muitos o admiravam e o usavam como exemplo. Para quem o olhava de fora, Pablo parecia ter tudo o que era necessário para ser feliz. Ele conquistava o que queria, avançava enquanto outros desistiam e sempre seguia em frente. No entanto, havia algo que ninguém sabia, algo que ele escondia em silêncio. Apesar de lutar tanto, apesar de vencer tantas batalhas, Pablo era infeliz. Cada conquista vinha acompanhada de um vazio estranho, uma sensação de que nada daquilo realmente o preenchia. Quando alcançava um objetivo, sentia apenas um alívio momentâneo, nunca uma alegria verdadeira. E logo surgia outro desafio, outra meta, outro peso sobre seus ombros. Ele vivia cansado, não do trabalho, mas da sensação constante de que algo sempre faltava. À noite, quando a vila se calava e o céu se enchia de estrelas, Pablo se deitava e encarava o teto, se perguntando por quê. Mesmo fazendo tudo certo, nunca se sentia satisfeito. Ele se sentia preso numa corrida sem linha de chegada, como se estivesse sempre tentando provar algo, mas não soubesse exatamente o quê. Com o tempo, esse sentimento começou a se tornar insuportável. O que antes era determinação virou exaustão. O que antes era perseverança virou um peso. E a vida, que deveria ser uma bênção, passou a parecer uma estrada longa, seca e sem sentido. Foi então que Pablo se lembrou das histórias que ouvia desde criança sobre um ancião chamado Amadeu, um homem que vivia à beira da floresta, afastado da vila. Diziam que Amadeu era extremamente sábio, conhecido em toda a região por ensinar grandes lições de vida de forma simples, usando poucas palavras, um humor leve e experiências que marcavam a alma. Muitos afirmavam que, depois de encontrá-lo, nunca mais enxergavam a vida da mesma maneira. Movido pelo cansaço emocional e pela esperança de encontrar respostas, Pablo decidiu procurá-lo. Numa manhã ensolarada, ele seguiu pela estrada de terra que levava até a floresta. O sol já castigava o chão seco, e o caminho parecia longo e silencioso. Enquanto caminhava, Pablo pensava se aquela visita realmente faria alguma diferença, ou se seria apenas mais uma tentativa frustrada de encontrar aquilo que tanto buscava. Quando finalmente chegou à pequena casa de madeira, simples e cercada por árvores altas, sentiu uma estranha sensação de calma. Antes mesmo que pudesse bater à porta, o ancião surgiu, com sua barba branca, um olhar sereno e um sorriso tranquilo, como se já soubesse exatamente quem estava ali e por quê. Pablo entrou e, sentado diante de Amadeu, sentiu um aperto no peito. O silêncio tomou conta do ambiente por alguns instantes, até que ele finalmente falou, com a voz carregada de cansaço. Disse que estava exausto de lutar tanto por tudo, de se esforçar tanto e nunca se sentir satisfeito. Contou que queria encontrar a chave para a felicidade, porque já não aguentava mais carregar aquele vazio dentro de si. Amadeu ouviu tudo com atenção, sem interromper, sem julgar. Quando Pablo terminou, o ancião sorriu de forma simples e disse que poderia ajudá-lo. Mas antes, ele deveria cumprir uma tarefa. Amadeu então entregou a Pablo um balde de madeira e explicou que durante uma semana, todas as manhãs, ele deveria ir até o rio encher o balde, seguir por aquela estrada deserta e trazer a água até o poço ao lado da casa. Havia apenas um detalhe. O balde estava furado. Pablo olhou para o balde, confuso. A tarefa parecia sem sentido. Ainda assim, sua vontade de aprender e sua esperança de encontrar respostas falaram mais alto. Sem questionar, ele aceitou o desafio. No dia seguinte, logo cedo, Pablo foi até o rio, encheu o balde e começou a caminhada de volta. Não demorou muito para perceber a água escorrendo pelos buracos. Cada gota que caía fazia seu coração apertar. Ele sentia frustração, sentia que estava falhando, mas continuou. O sol do verão era forte, o caminho longo e o cansaço grande.
Quando chegou ao poço, quase não havia mais água no balde. Mesmo assim, no dia seguinte, ele repetiu tudo novamente. E no outro dia também. E no outro. Todas as manhãs, o mesmo esforço. Todas as tardes, a mesma sensação de inutilidade. Em vários momentos, Pablo pensou em desistir, mas sua natureza determinada não permitia que ele abandonasse aquilo que havia começado. Com o passar dos dias, algo começou a mudar, mesmo que ele não percebesse de imediato. A estrada, que antes era apenas terra seca e sem vida, começou a ganhar pequenas manchas verdes. Surgiram flores nas laterais do caminho, o solo parecia menos árido, e até o canto dos pássaros começou a se tornar mais frequente. Mesmo assim, Pablo estava tão focado no balde, na água que perdia e no poço que não enchia, que mal prestou atenção nessas mudanças. Ao final da semana, cansado, desmotivado e certo de que havia falhado, Pablo chegou com o último balde quase vazio. Ele acreditava que Amadeu ficaria desapontado. Mas, para sua surpresa, o ancião o recebeu com um sorriso caloroso e disse que ele havia cumprido sua tarefa de forma espetacular. Confuso, Pablo questionou como isso era possível, já que o poço continuava praticamente vazio. Foi então que Amadeu pediu que ele olhasse para trás, para a estrada que havia percorrido todos aqueles dias. Pablo olhou e, naquele momento, percebeu o que antes havia ignorado. A estrada estava florida, viva, cheia de cores e vida, onde antes havia apenas terra seca e deserto. Amadeu explicou que toda a água que Pablo achou que estava perdendo, na verdade, havia servido para dar vida ao caminho. Disse que a vida era como aquele balde, que todos nós temos falhas, imperfeições e buracos, mas que isso não significa fracasso. Explicou que a felicidade não está apenas em chegar ao destino final ou em eliminar todas as falhas, mas em aprender a valorizar a jornada, entender que mesmo com nossas imperfeições, somos capazes de transformar o caminho por onde passamos. Pablo finalmente entendeu que sempre esteve focado apenas no poço, no resultado final, e nunca no percurso. Ao voltar para a vila, ele não era mais o mesmo, as mesmas ruas, as mesmas pessoas, mas um novo olhar. Pela primeira vez, Pablo sentiu paz. Ele entendeu que a felicidade não é algo que se alcança no futuro, mas algo que se constrói todos os dias, mesmo quando parece estar escorrendo pelos dedos. A estrada que ele percorreu floresceu, e junto com ela, algo dentro de si também floresceu. E agora eu te pergunto, quantas vezes você também se sentiu como Pablo, lutando, se esforçando, conquistando, mas ainda assim se sentindo vazio? Quantas vezes você focou tanto no resultado que esqueceu de olhar para o caminho que está construindo? Se essa história falou com você, não ignore esse sentimento. Deixe seu like agora, se inscreva no canal Enison Story e escreva nos comentários qual parte dessa história mais tocou seu coração. Porque talvez, assim como Pablo, a sua estrada também esteja florescendo sem que você tenha percebido.